Se você quer ganhar muito dinheiro em 2026, não pode ficar de fora da renda fixa. Fica comigo que eu vou te explicar como ela funciona e quais são as oportunidades para esse ano. Sem mais delongas, meu nome é Marlon Vinícius, se inscreve no canal, deixa seu like, bora pro vídeo. Bom, primeiramente, o que é renda fixa? Renda fixa nada mais é do que um tipo de investimento que ele é praticamente uma dívida, tá? Quando você faz uma renda fixa no teu banco, é como se você estivesse emprestando dinheiro para aquele banco. E o banco pega esse dinheiro e empresta para outras pessoas com uma taxa a mais, o que a gente chama de spread. Também existem formas de você fazer a renda fixa, por exemplo, para o Tesouro Direto, ou seja, para o governo. Está emprestando dinheiro para o governo e o governo vai utilizar esse dinheiro para outros projetos, né? Vai tocar a dívida pública, vai fazer é, projetos sociais, enfim. Mas basicamente está confiando dinheiro a uma instituição, a uma empresa, a um banco ali, e ele, a partir desse momento, ele te deve. Quando você faz um empréstimo, você é remunerado com juros. Aí que tá, entram duas coisas. Existem basicamente duas maneiras de remunerar esses juros que tu vai receber. Uma maneira pós-fixada e uma maneira pré-fixada. Qual que é a diferença desses dois? A maneira pré-fixada, ela funciona da seguinte forma. Você vai no banco, por exemplo, e compra um título de investimento, um CDB, um LCA, um LCI, enfim. Você acorda naquele momento uma taxa que ela vai ficar vigente durante todo o período daquele investimento. Então, por exemplo, faça uma taxa de 10%, de 12%. Esses 12% vai ser por todo o período. Fiz um exemplo aqui para vocês de um investimento pré-fixado de R$ 100.000 em uma LCA ou em uma LCI. Reparem que na LCA e LCI são produtos isentos, ou seja, eles não têm nenhum tipo de imposto. E os dois são cobertos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então você tem uma segurança quando tu faz investimentos nesses dois produtos, até o limite de R$ 250.000 por instituição. Então imagine que você vai pegar R$ 100.000, vai aplicar 12% ao ano, então 12% todo o ano, por um período de 3 anos. Eu sei exatamente o valor que eu vou ter no final desses 3 anos. Eu vou ter R$ 140.492,80. É pré-fixado, eu já sei disso. Então, como aqui são produtos isentos e eu não pago imposto nenhum, esse dinheiro aqui é livre para mim. Ganhei R$ 40.492,80. Esse aqui é o tipo de investimento pré-fixado. Se eu fosse um CDB aqui, ou um RDC, ou um Tesouro Direto, desses 140.000, eu ia tirar 40.000, que seria o rendimento, os juros, né? 100.000 é meu já do capital, aliás, aqui. E desses 40.000 que eu tirei, eu ia pagar o imposto. Se eu fizesse só uma aplicação, né, os R$ 100.000 aqui, o imposto, a partir de 2 anos, é de 15%. Então, dos 40.000, tiraria 15% e pagaria de imposto de IR. Mas esse aqui não é o objetivo, falar sobre ele. Bom, explicado como é que funciona o título pré-fixado, que é uma taxa fixa durante todo o período, existe outra maneira, que é o título pós-fixado. Como que funciona o título pós-fixado? O título pós-fixado ele tem uma outra maneira, ele também é atrelado a uma taxa básica, normalmente a Selic ou ao CDI, ou ao CDI. E sendo atrelada à Selic e ao CDI, ela é uma taxa que ela oscila conforme o tempo passa. Então, a Selic é uma taxa básica de juros que ela é definida pelo Banco Central. E ela é definida a cada 45 dias. Então, a cada 45 dias, o Banco Central se reúne ali, o presidente, os secretários, e eles definem, ó, a taxa vai manter em 14,5, que é a de hoje, em junho de 2026. Ah, não, ela vai subir para 15. Ah, não, ela vai descer para 14, para 13. Enfim, eles definem isso a cada 45 dias. Por que é uma taxa pós-fixada, Maela? Porque quando você faz eles dizem que é 14,5 ao ano, né? Então, o que a instituição faz? Ela pega esses 14,5 ao ano, divide ali ao mês, vai dar 1%, por exemplo, 1,14, se eu não me engano, divide ao dia. Vamos dizer que seja 0,10% ao dia. Então, hoje é 14,5 e é 0,10 ao dia. Amanhã, se eles baixarem, eles já automaticamente fazem a conta ali e remuneram para 0,5. Então,
é automático. Esse tipo de investimento, você nunca vai ver seu saldo diminuir. Então, com depósito fixado, seu saldo nunca vai diminuir. Você colocou 100 mil, vai ter algum momento que esse saldo vai baixar de 100 mil? Nunca. Quando é um título pré-fixado, por exemplo, ali no Tesouro Direto, existe a marcação a mercado. A gente não vai entrar nisso aqui, mas se você resgatar antes daqueles 3 anos que eu dei o exemplo ali, pode ser que você tenha uma marcação negativa. Então, ele existe um risco. Quando você resgata nos 3 anos ali, você sabe que é aqueles 140 mil reais, por exemplo, no caso do Tesouro Direto. Mas a pós-fixada isso não existe. Por quê? Porque o rendimento ele é pós-fixado, ele sempre é baseado no que aconteceu. Então, por exemplo, a taxa é 14 ao ano, vai virar 1%, 1,14 ali ao mês, vai virar 0,10 a 0,010 ali ao dia. Então, sempre que ela é ajustada a taxa, ela é ajustada automaticamente para outro dia. Não existe o risco de você perder por conta dessa marcação ao mercado que existe nos tesouros pré-fixados, por exemplo. Outro ponto importante que a gente tem que entender sobre o título pós-fixado. Esse título pós-fixado, ele normalmente ele está atrelado à Selic, né? E atrelado ao CDI, aliás. O que é o CDI? O CDI é sempre 0,10% a menos do que a Selic. Então, hoje a Selic é 14,5, o CDI vai ser 14,4. E daí, nas instituições, você vai ver, tem o CDB lá pagando 100% do CDI. O que isso significa? Que ele está pagando exatamente aqueles 14,4. Se ele estivesse pagando, por exemplo, 105% do CDI, significa que ele estaria pagando 105% de 14,4, que dá 15,12. Ou seja, tu está ganhando do CDI. Então logicamente eu vou querer só esses que eu ganho do CDI, né? Que é um rendimento maior. Aí tu tem que ver o detalhe para escolher qual que é o melhor produto no momento que tu está vivendo. Por quê? Normalmente, o comum, né, das instituições, elas vão te cobrar alguma coisa em troca por estar te pagando mais, estar te remunerando mais. Exemplo, tenho um título a 100% do CDI e eu tenho um a 105. O de 100% do CDI, ele vai me dar liquidez diária. O que significa isso? Que eu posso pegar esse dinheiro a qualquer momento, eu posso sacar esse dinheiro a qualquer momento, diariamente. O de 105, ele tem uma liquidez após o vencimento e o vencimento é de 1 ano. Ou seja, eu só posso pegar esse dinheiro depois de 1 ano. Ele vai me render o 105, ele vai me render mais do que esse aqui primeiro, só que ele tem uma carência, ele tem uma liquidez menor. Ou seja, transforma aquele investimento em dinheiro físico para você sacar, para você fazer Pix, para você, enfim, fazer o que você quiser, comprar alguma coisa com menos liquidez, ou seja, em mais tempo. Então, basicamente é isso. Sempre vai ter para você ser remunerado melhor, você sempre vai ter essa questão de liquidez. Outra coisa bem importante, vocês viram aqui que eu fiz um cálculo ali de um pré-fixado de 12%. Como que eu avalio se o pré-fixado, se o pós-fixado faz sentido? Pós-fixado, o ideal é que você sempre busque taxas acima de 100% CDI. Mas, lógico, você vai olhar o que? Principalmente segurança da instituição, se é um título coberto pelo FGC ou não. Se não for, tu tem que cobrar um prêmio maior, porque tu está abdicando de segurança. Então, se tu está abdicando de segurança, tu tem que ganhar mais para fazer isso, ou senão tu não faz. Quando for um título pré-fixado, você tem que olhar algumas coisas. Por exemplo, eu fiz um título de 3 anos ali, né? E ele é uma LCA. Esse foi o exemplo que eu dei. A LCA ela não tem imposto de renda. Então, se liga nisso. Quando eu vou lá no Tesouro Direto, e vocês podem ir agora, nesse momento, verificarem, a taxa está em torno de 14,5. Olhei hoje, dia 2 de junho, e está 14,5. Então, no momento que você estiver vendo, pode estar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas vai estar em torno disso. Ou seja, tu vai ter que fazer a conta se com o imposto descontado vale a pena ou não. Outra coisa, se você vai comparar o título do Tesouro, ali o pré-fixado de 14,5 com o CDB, tu tem que fazer os dois têm a mesma tributação. Os dois são tributação de renda fixa, ou seja, começa em 22,5, cai para 20, cai para 17,5, cai para 15% com 2 anos.
Ou seja, tu vai ter que fazer essa mensuração. Basicamente, a gente diz que em questão de risco, o risco do tesouro é um risco soberano. Então, em tese, ele é o título mais seguro do Brasil. Mas tu pode optar por outras coisas. Hoje existe também uma coisa interessante que é o Tesouro Reserva, que foi lançado bem recentemente, que ele te dá uma liquidez diária, 24/7, ele promete ali. Eu confesso que eu ainda não tenho, porque é só atualmente eles só estão trabalhando no Banco do Brasil, então eu não tenho esse produto, eu não tenho conta no Banco do Brasil, mas ok. Se você tem, você pode utilizar, ver se faz sentido. Mas eu também não recomendo que você coloque toda a tua reserva financeira em uma única instituição, em um único lugar. Por quê? Porque sofre o risco ali de oscilação de sistema, ou coisa nesse sentido. Ah, o Banco do Brasil ele caiu hoje, ou o meu banco ele caiu hoje. Então é interessante tu diversificar a tua reserva financeira, mas esse Tesouro Reserva promete ser bom para você colocar esse dinheiro. Outra coisa, existem também uma outra maneira de você investir, que essa é bem legal e pode ser uma oportunidade em 2026. Antes de falar dela, se inscreve no canal, deixa seu like, isso me ajuda aí. É, obrigado pelo estar acompanhando até aqui, mas bora para a última. Existe uma outra maneira de você investir, maneira híbrida. Como que é híbrida? Ela é metade da remuneração pós e metade não, né? Uma parte é pós e uma parte é pré-fixada. O que é isso? É o IPCA+, que existe no Tesouro Direto e existe em algumas instituições financeiras. O que significa isso? Qual que é a parte pré? A parte pré é o que vem depois do mais. Então, você pode entrar lá no site do Tesouro e vai estar lá IPCA mais 2050, IPCA mais 7, IPCA mais 6,9. Enfim, esse 6,9 é o pré-fixado. Você sabe que você vai ganhar aquele 6,9 até 2050. E a parte pós, Marlon, qual que é? É o CDI? Não, é o IPCA. O IPCA lembra do índice de inflação, ou seja, esse dinheiro vai ser corrigido pela inflação, tu não vai perder para a inflação, e tu vai ter um ganho real ali de 6,9. Em tese, porque ainda tem um imposto de renda que tu vai ter que pagar no final, né? Então, não consegue escapar disso, não é um título isento. Mas é o 6,9 mais a taxa pós-fixada. Por que caiu pós-fixada? Porque eu não sei qual que vai ser a inflação até 2050. Então, aporte é uma remuneração que vai acontecer, que eu vou ser remunerado depois que ela acontecer. Não sei como que ela vai se mover a inflação. Se vai ser 10, se vai ser 15, se vai ser 2, se vai ser menos 1, se vai ter deflação, né? Pode acontecer? Pode. É difícil, bastante, no Brasil principalmente. Mas não dá para dizer que não. Sendo assim, existem oportunidades em Tesouro IPCA+, existe oportunidade em títulos prefixados, tanto no Tesouro ali como na tua instituição. No Tesouro vai estar pagando 14,5, foi o que eu falei. Se na tua instituição financeira está pagando 15% e é uma instituição, igual eu falei, que é segura, que tem a proteção do FGC, poxa, fica de olho, vale a pena. Eu tenho aqui também uma instituição que eu gosto, que é segura, que é S1, que é talvez S2 ali, mas eu estou na margem da UFGC, que está pagando 110%, 107%, 105%. Poxa, fica atento, será que vale a pena? Talvez vale. Talvez não vale colocar todo o teu patrimônio lá. Lembra daquela questão de liquidez e de segurança. Tem que sempre balancear essas três coisas, né? Liquidez, segurança e rentabilidade. São três pilares de investimento. Mas, sendo assim, galera, é isso. Muito obrigado. Valeu. Tamo